Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química e estamos iniciando agora a aula 3, correspondente à situação de aprendizagem 3, na apostila, no caderno do aluno, volume 1, para a terceira série. E o tema da atividade 3, da situação de aprendizagem 3, é como é possível alterar a rapidez com que uma transformação química ocorre, E a habilidade que está relacionada a esta situação de aprendizagem é uma só, E é essa aqui, que está em azul. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis. Quais são as variáveis? Estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, ou seja, a rapidez de uma transformação química. E essa atividade começa com um experimento, E no experimento 1 vamos estudar a rapidez da transformação química envolvendo um comprimido efervescente de antiácido, tá? Pode ser também vitamina C, só que a vitamina C é mais cara, E água. E aqui fala um pouco sobre esse tipo de comprimido, Certos comprimidos antiácidos contêm hidrogênio carbonato de sódio, e ácido cítrico, que reagem entre si quando colocados em água. Essa transformação pode ser assim representada. Então nós temos o ácido carbônico, que em contato com o ácido do ácido cítrico, irá formar água e liberar CO2, que é um gás. E esse gás CO2 é que provoca a efervescência, Vamos estudar como modificar a rapidez dessa transformação química. Então, primeira parte, como a temperatura pode alterar a rapidez de uma transformação química. Antes de iniciar o experimento, reflita e responda. Um comprimido efervescente leva o mesmo tempo para reagir completamente na água quente e na água gelada? Justifique. Galera, baseado no conhecimento que vocês trazem com vocês aí do cotidiano, da vida de vocês, o que vocês acham? Se colocar um comprimido efervescente na água quente, ele vai reagir com a mesma velocidade e intensidade que com a água gelada? Não, Com certeza na água quente ele vai reagir mais rapidamente. Por quê? Porque a água quente, ela de alguma forma, sem dar explicação científica para isso, ela de alguma forma agita as moléculas e faz com que elas reajam com maior rapidez. Depois nós vamos entender melhor como é que isso funciona. Bom, galera, aqui está o experimento, Peguei um vídeo da internet aqui, desse Ponto Ciência, Tá aqui o endereço do vídeo, depois vocês entram lá e dá um like lá para quem fez o vídeo, E aqui esse é o experimento que a gente acabou de citar ali no nosso material, que é água quente e água fria. Vai ser colocado metade dos comprimidos aqui e vamos ver o que acontece. Então prestem atenção, galera, e anotem os resultados. Se alguém quiser marcar o tempo, seria interessante marcar o tempo para poder estar respondendo as questões logo à frente. Colocou os dois comprimidos e tampou. Observe que o da água quente já estourou, o da água fria ainda não. Agora que o da água fria estourou, dando uma diferença aproximada. Vamos responder as questões para análise do experimento. Que diferença você observa na transformação química estudada quando se utiliza águas em diferentes temperaturas? Então, na água quente, a reação química acontece de forma mais rápida, Com relação, qual que é a relação que pode ser estabelecida entre o tempo de ocorrência de uma transformação química e sua rapidez? Então, vamos lá. Essa é uma relação inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Vocês devem estar com uma carinha de ué agora, O que isso quer dizer? Quanto menor é o tempo, ela é mais rápida. E quanto maior é o tempo, ela é menos rápida. Então essa é a relação que existe entre tempo e rapidez. As duas são inversamente proporcionais, ok?
A variação da temperatura da água fria influenciou na rapidez da reação estudada? Sim, né, gente? Ela influenciou. Ela tornou ela diminuiu a rapidez da reação química, tornou a reação química mais lenta, né? Por que ela transforma a reação química mais lenta? Porque ela diminui a colisão das moléculas dos reagentes, né, devido à temperatura, né? Continuando. As previsões que você fez antes de observar os fatos experimentais, né, releia sua resposta para a questão inicial, foram coerentes com os resultados? No nosso caso foi coerente sim, né? Parte 2. Experimento entre como a superfície de contato pode alterar a rapidez de uma transformação química. Antes de iniciar o experimento, reflita e responda. Um comprimido efervescente triturado leva o mesmo tempo para reagir que um comprimido efervescente inteiro? O que vocês acham, galera? Não, né? O comprimido triturado ele vai reagir de forma muito mais rápida. Por quê? Porque você aumenta a sua superfície de contato, né? Já vamos entender isso melhor depois da realização do experimento, né? Então aqui está o experimento com os materiais. Eu vou dar uma ilustrada nisso com aquele mesmo vídeo, né? Só que com a etapa relacionada a esse experimento. Então, galera, esse é o experimento. Atentem para o seguinte, ó. Os dois frascos estão com a mesma quantidade de água. Aqui nós temos 1/4 de comprimido inteiro e 1/4 de comprimido pulverizado, macerado, moído, né? Agora coloca os dois dentro do frasco, tampa. Observaram que o comprimido que estava moído, triturado, foi muito mais rápido que o comprimido que estava inteiro. E isso prova que a nossa teoria está certa, que o comprimido moído vai reagir mais rapidamente. Agora vamos entender o porquê que o comprimido moído reage mais rapidamente. Então vamos dar sequência aqui, ó. Em qual das situações houve maior superfície de contato? Qual que tem maior superfície de contato? É naquela onde o comprimido está com seu estado de agregação moído, que está na forma de pó, né? Estado de agregação ele pode ser um pó ou pode ser um sólido, ok? Entre os reagentes, justifique. Por que o comprimido que tem maior superfície de contato reage mais rápido? Porque ele disponibiliza todas as moléculas ao mesmo tempo à reação química. Enquanto que o comprimido inteiro, ele não tem essa disponibilidade. As moléculas que estão lá no meio do comprimido, elas só vão ser atingidas pela água, que é o reagente, quando todas as outras moléculas que estiverem em volta dela forem consumidas pela reação. E isso acaba gerando o quê? Uma reação mais lenta, ok? Continuando aqui na 2. Quais diferenças você observou na transformação química estudada quando se utiliza comprimido efervescentes em diferentes estados de agregação, né? Então, quais são as diferenças? Diferença que quando o estado de agregação ele está em pó, né, ou moído, ele é muito mais rápido, né? E quando ele está em pedaço, ele é mais lento. Questão 3. A variação da superfície de contato afetou a rapidez da reação estudada? Sim, né, galera? Dá para observar lá. Com certeza afetou e bastante. Como é que ela afetou? Transformando quem tinha maior superfície de contato numa reação mais rápida. Questão 4. Suas previsões, né, da resposta inicial foram coerentes com o resultado? Foi, né, galera? Foi bem coerente com o resultado. Experimento 2. Estudando a rapidez das transformações químicas envolvendo hidrogênio carbonato de sódio e vinagre. Observe que agora a gente mudou o reagente, né? A gente vai pegar hidrogênio carbonato de sódio, que é conhecido como bicarbonato de sódio, e reagir com vinagre. Relembrando aí anos anteriores, toda vez que eu tenho bicarbonato de sódio com alguma substância ácida, vai provocar uma reação de efervescência, né? Mas antes de iniciar o experimento, reflita e responda.
Na reação de hidrogênio carbonato com ácido, a formação de gás carbônico. Essa reação ocorrerá com a mesma rapidez se utilizarmos soluções com concentrações diferentes de vinagre. É importante lembrar que o vinagre contém ácido acético, tá? Considere que foram utilizadas quantidades iguais de hidrogênio carbonato de sódio nos diferentes sistemas. E o tempo, né? O procedimento desse experimento é: em um dos copos vai colocar 2 colheres de sopa de vinagre e no outro vai colocar 4 colheres de sopa de vinagre. Então o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a concentração, né? Eu estou alterando a concentração dos reagentes, né? Então, no copo 1, se a gente medir o tempo, o copo 1 vai demorar aproximadamente 10 segundos para acontecer. E o copo 2 vai demorar aproximadamente 6 segundos para acontecer. Aí vocês devem estar perguntando: mas professor, se tem o dobro de reagente, por que a reação não acontece na metade do tempo? Geralmente ela não acontece na metade do tempo porque existem outros fatores que estão relacionados com o vinagre. O vinagre é um ácido fraco, então ele libera seu ácido de forma mais lenta. Então por isso que o tempo nunca dá exatamente o mesmo. E também pode acontecer de você ter colocado um pouco mais de bicarbonato, né, num copo ou em outro, mas mesmo assim é visível que o copo que tinha maior concentração de reagente reagiu mais rápido. Então, o outro fator que altera a velocidade da reação é a concentração de reagentes, né? Então, questões para análise do experimento. Considere que o volume final dos 2 copos seja o mesmo, levando em conta as quantidades de vinagre, né, adicionadas em cada copo. As concentrações das soluções assim preparadas são iguais ou diferentes. Então, a concentração é diferente. Por quê? Porque em um copo você tem o dobro da quantidade de reagente que no outro copo, tá? Questão 2. Com base nos tempos de transformação observados, o que você concluiu a respeito da rapidez dessa transformação quando a concentração do ácido é alterada? Então, o que acontece? Quando eu aumento a concentração do ácido, a rapidez é maior, ou seja, a reação acontece de forma mais rápida, né? Questão 3. Suas previsões, né, da resposta inicial foram coerentes? Claro, né, galera, que foram coerentes. Sim. Questão 4. Faça uma previsão do que aconteceria com a concentração da solução do copo 2 se fosse adicionado água de forma que seu volume dobrasse. Eu não coloquei o dobro de reagente, eu não coloquei 4 colheres de vinagre. Então, se eu colocar o dobro da quantidade de água, eu vou ficar com a mesma concentração do copo 1, né? E aí a rapidez seria modificada? Não, né? Porque como ia ter a mesma concentração de reagente do copo 1, essa rapidez não seria modificada. Questão 5. Para estudar o efeito da temperatura sobre a rapidez de reação do comprimido efervescente, seria possível usar um comprimido inteiro em água quente e outro triturado em água gelada? Por quê? Né? Por que não seria possível fazer isso? Toda vez que você vai fazer uma análise, né, você tem que estabelecer várias coisas têm que estar constantes e você tem que fazer uma variação só, que é a que vai ser analisada. Então nós temos 2 variantes aqui, né? Como é que eu vou estudar a rapidez da reação de um comprimido efervescente, sendo que eu estou colocando um inteiro na água quente e um triturado na água gelada, né? Ou eu coloco 2 inteiros, um na água quente e um na água gelada, ou eu coloco um inteiro e um triturado na água quente, ou um inteiro e um triturado na água gelada. Então, de todas aqui são 3 variáveis. Como você tem 2 que você está querendo utilizar ao mesmo tempo, esse resultado não vai te dar resultado nenhum, porque você só consegue analisar uma variável por vez. Questão 6. Para estudar o efeito da concentração da solução de vinagre sobre a rapidez da reação com hidrogênio carbonato de sódio, seria possível usar uma solução a temperatura ambiente e outra aquecida? É a mesma pergunta das 5 de forma diferente. Então o que está acontecendo aqui? Ele quer saber, né, se seria possível usar uma solução a temperatura ambiente e outra aquecida, sendo que, né,
quer variar também a solução de vinagre. Então ele quer variar a solução de vinagre, né? Usar uma solução a temperatura ambiente e uma solução aquecida. É possível? Não, porque você tem que ter uma variação, uma variável só para ser analisada. Desafio. Para estudar o efeito da concentração dos reagentes na rapidez das transformações químicas que ocorrem entre tiosulfato de sódio, né? Esse aqui é o tiosulfato, e ácido clorídrico, esse aqui é o ácido clorídrico, foram feitos alguns experimentos. Os resultados obtidos estão descritos na tabela seguinte. Então, atentem para o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho 0,100 de tiosulfato. Aqui eu tenho 0,100 de tiosulfato. E aqui eu tenho 0,100 de tiosulfato, ou seja, nós temos o frasco 1, 2 e 5 com a mesma quantidade de tiosulfato. No frasco 1, 2 e 5 teve variação do concentração de ácido clorídrico 50, concentração de ácido clorídrico 30 e concentração de ácido clorídrico 10. Observe que com 50, que é a maior quantidade de ácido clorídrico, o tempo é 28, com 30 é 29 e com 10 é 28. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, essa variação de 0,1 segundo é considerada variação? Não, né, galera? Porque sempre pode ter algum tipo de erro na medida do tempo. Lembrando que quem mede o tempo geralmente é um ser humano. Pode ter demorado um pouco mais para apertar o botão na hora de finalizar a reação. Então, se eu tenho variação da concentração de ácido clorídrico e o tempo permanece o mesmo, né, o ácido clorídrico funcionaria como o que nessa reação? Agora vamos observar outra situação aqui, ó. Nós temos metade de tiosulfato e metade da metade de tiosulfato. Então nós temos 100, 50 e 25. A quantidade de ácido clorídrico aqui, ó, permanece a mesma, né? Então isso aqui tem a mesma quantidade de ácido clorídrico. Vamos observar o tempo? Então o que acontece no tempo? Quando eu diminuo pela metade a concentração de tiosulfato, eu praticamente dobro o tempo da reação. E quando eu diminuo 1/4, né, praticamente eu quadruplico o tempo da reação. Então, o tempo da reação química vai depender somente da concentração do tiosulfato. Isso quer dizer que o ácido clorídrico está funcionando como catalisador. Gente, catalisador é um assunto que nós vamos estudar a partir de agora, ok? Então, existem materiais que podem alterar a rapidez de uma transformação química. Nas atividades anteriores estudamos como a temperatura, a concentração e a superfície de contato podem alterar a rapidez das transformações químicas. Nessa atividade, estudaremos se a adição de determinados materiais ao sistema reacional podem modificar a rapidez das transformações. Para esse estudo, leia o texto a seguir. E aqui tem o texto falando sobre catalisadores nas transformações químicas, né? Questões para análise do texto. O que é um catalisador? Anotem isso com bastante carinho, pessoal. Catalisador é toda substância homogênea ou heterogênea, quer dizer, ela pode ser sólida ou ser líquida, ela pode tanto estar dissolvida, né, no meio da reação química, como pode ser um catalisador sólido, como por exemplo utilizado o ferro na produção da amônia, né? Então esse catalisador ele tem uma única função: acelerar a reação química, só que ele tem uma característica: no final da reação química ele não faz parte do produto final, ele é devolvido no final da reação química. Então ele não participa da reação, ele apenas acelera a reação química. Tá? Cite exemplos de situações em que o uso de catalisador é importante. Então todo mundo já deve ter visto Durepox, né? A cola Durepox tem uma parte dela que é o catalisador e uma parte dela que é a cola, né? Araldite, para quem conhece também, usa-se catalisador para massa plástica para carro, para resina, né? De quem trabalha com fibra de vidro ou não, né? Então tem muitas utilizações dos catalisadores. E o mais comum é o catalisador de carro e de moto, de caminhão, que a gente existe aí nos veículos, né? Dando sequência, né?
Observe aqui a tabela, né, dos sistemas zinco, ácido clorídrico e cobre, ácido clorídrico. Então nós temos experimentos 1 e 2. Observem aqui o seguinte, ó. Nós temos zinco e aqui nós temos cobre, porque a quantidade de ácido clorídrico é a mesma, né? Observem aqui que é a mesma quantidade de ácido clorídrico na mesma concentração, ok? E aí, quais são as observações desse experimento? Com o zinco, a liberação de gás hidrogênio e calor. E com o cobre, não foram observadas alterações no sistema. Então, com o cobre não há reação química, mas com o zinco há reação química. O que se manteve constante quando se comparam os experimentos 1 e 2? O que se mantém constante é a quantidade de ácido clorídrico e sua concentração, né? E o que variou? Variou que um tem zinco e o outro tem cobre. Foram observadas diferenças no resultado? Sim, né? No experimento 1 com zinco, você tem liberação de hidrogênio e calor. E no 2 com cobre não tem liberação de nada, não acontece reação, né? E aí vem aqui, ó, quando o metal zinco é misturado com uma solução de ácido clorídrico, forma-se o gás hidrogênio. A tabela a seguir apresenta observações feitas quando o zinco e ácido clorídrico, né, nessa concentração, são misturados na presença e na ausência de cobre. Foram feitas medidas do tempo necessário para a formação de 30 centímetros cúbicos de gás hidrogênio. Então existe uma medida. Quando formou 30 centímetros cúbicos de gás hidrogênio, eles pararam a reação. Então vamos lá. Aqui nós temos zinco e aqui nós temos zinco na mesma quantidade. Aqui nós temos ácido clorídrico e aqui nós temos ácido clorídrico na mesma quantidade. E o que está alterando aqui? Que aqui não tem adição de cobre e aqui tem adição de cobre, tá vendo? Então, no experimento 3 não tem cobre, no experimento 4 tem cobre, o resto é tudo igual. E o que a gente observa? O tempo para liberar 30 centímetros cúbicos de hidrogênio, somente com o zinco, 315 segundos. Não é isso? E quando você coloca o cobre, 144 segundos, ou seja, aproximadamente metade do tempo, né? E aqui tem uma observação, a massa do cobre não se altera, então ele não participa da reação. E aí vamos lá, questão 5. O que se manteve constante quando se comparam os experimentos 3 e 4 e o que variou? Isso eu já falei, né? Volta um pouquinho o vídeo e vê o que mantém constante e o que variou. Foram observadas diferenças nos resultados? Sim, né? Quais diferenças? Quando você coloca o cobre, você demora praticamente metade do tempo para acontecer a reação. E por que foram realizados os experimentos 1 e 2? Os experimentos 1 e 2, gente, foram feitos para provar que o cobre não reage com ácido clorídrico. Apesar disso ter sido observado aqui também no experimento 3 e 4. O que pode-se dizer sobre a ação do cobre na transformação? O cobre funciona como um catalisador, porque ele vai acelerar a reação e não vai participar dela, né? E aqui nós temos, para finalizar, quando uma substância age de maneira semelhante à do cobre, na transformação estudada, dizemos que essa substância age como um catalisador, tá? Pesquisa individual, é importante vocês estarem realizando ela, né? Que fala sobre a utilização dos catalisadores nos veículos. E vamos para a lição de casa. Considerando que foi estudado em sala de aula sobre os fatores que podem afetar a rapidez das transformações químicas, responda as questões. Questão A. Por que alimentos armazenados na geladeira demoram mais para estragar do que fora dela? O que a temperatura tem a ver com isso, gente? Na medida que eu resfrio o alimento, o que vai acontecer lá com a agitação entre as moléculas do alimento? Ela vai diminuir. E com essa diminuição na agitação das moléculas do alimento, acaba diminuindo a atividade biológica das possíveis bactérias e fungos que tem nesse alimento. Por isso que ele demora mais tempo para estragar. Questão B. Qual item vai estragar mais rapidamente a temperatura ambiente? Uma peça inteira, 500 gramas de carne, ou 500 gramas de carne moída? Justifique sua resposta.
Então nós estamos falando aqui de estado de agregação diferentes, né? Então, qual que vai estragar mais rápido? A carne moída. Por quê? Porque ela vai permitir que todos os micro-organismos e a temperatura atinjam todas as partículas de carne ao mesmo tempo, sendo que quando a peça estiver inteira, vai ter que estragar a primeira parte de fora e depois a parte de dentro. Questão da FUVEST de 93. Para remover a mancha de um prato de porcelana, fez-se o seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água fria, adicionaram-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, sugira duas alterações no procedimento de modo que a remoção da mancha possa ocorrer em menor tempo. Justifique cada uma das alterações propostas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar a concentração de vinagre. Se assim, aumentando a concentração de vinagre, eu aumento a possibilidade do vinagre estar reagindo com a mancha e estar arrancando ela. Eu posso aumentar a temperatura, aumentando a agitação entre as moléculas dos reagentes e fazendo com que existam mais colisões entre o vinagre e a sujeira e retire ela num tempo menor. Okay? Então existem aí essas duas possibilidades, né? Pesquisa de campo é legal vocês estarem realizando também, né? E aqui tem uma pergunta muito importante para os nossos alimentos. É possível relacionar o prazo de validade e condições de armazenamento de alimentos com seus conhecimentos sobre rapidez das reações químicas? Então, por exemplo, se eu fui lá, comprei um iogurte lá no mercado e a geladeira do mercado estava com a temperatura acima do normal, você acha que esse iogurte vai demorar mais ou menos tempo para estragar na sua casa? Se o iogurte já estava quente lá no mercado, ele vai estragar mais rápido, porque ele já passou um longo período lá na prateleira, né, em temperatura fora da ideal para ele. Como você explicaria utilizando seus conhecimentos e a importância de se considerar a data de validade de um alimento, bem como suas condições de armazenamento? Então, galera, faça um resumo da situação de aprendizagem, né, aqui nesse pedacinho aqui, e responda essa questão que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Chegamos ao final dessa aula, um forte abraço e até a próxima.